Pastor Gessé com a palavra. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. João capítulo 12, os versos 20 até o 26, diz assim: Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe dizendo: Senhor, queremos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. E então André e Filipe foram dizer a Jesus. E Jesus lhes respondeu dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Verso 26, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me serve, aleluia, se alguém me serve, glória a Deus. Se alguém me serve, o Pai o honrará. Glória a Deus, e tomem vossos assentos, mantenham, se possível, as vossas Bíblias abertas. O tema escolhido e me orientado, que está cravado nesse texto, é sobre honra. O irmão Altomires enfatizou bastante, me deu o verso, exatamente o verso 26, que onde diz que aquele que serve a Jesus, o Pai, o honrará. Só que aí, na minha preparação de um esboço para conversar com os irmãos, pedindo iluminação ao Espírito Santo, eu me deparei que, para a palavra honra na língua portuguesa, ela tem pelo menos 6 sentidos. E para cada sentido há alguns sinônimos, perfazendo um total de pelo menos 65 sinônimos para honra. Eu fiz questão de anotar, por exemplo, honra no sentido de dignidade, integridade, tem pelo menos 15 sinônimos. Honra no sentido de privilégio tem pelo menos outros 9 sinônimos. Honra no sentido de castidade e pureza tem outros 9 sinônimos. Honra no sentido de título honorífico tem pelo menos outros 4 sinônimos. Honra ainda no sentido de adoração a uma divindade tem pelo menos 3 sinônimos, que são muito utilizados pelo catolicismo romano, por exemplo. E tem um outro sentido que seria o 6º, não exatamente nessa ordem, mas é honra no sentido de consideração e reconhecimento. Neste tem pelo menos 25 sinônimos. E eu entendi na minha leitura que o texto que nós lemos, ele está muito próximo, ou está dentro, está fazendo referência exatamente nesse sentido de consideração e reconhecimento. E aqui eu ressalto só mais alguns sinônimos dentro desse sentido, além de consideração, reconhecimento, eu ressalto deferência, apreço, distinção, destaque, relevância, tributo e premiação. É nesse sentido que o texto está nos dizendo que aquele que serve o Pai honrará neste sentido.
Agora, para nós compreendermos exatamente, ou com um pouco mais de profundidade, o que esse texto quer nos dizer, faz-se necessário que nós compreendamos pelo menos o contexto e a ambientação que se deu essa cena narrada por João no texto que nós lemos. E ela fica ambientada exatamente no capítulo 12 do Evangelho de Jesus, conforme escreveu João. E esse capítulo 12, escrito por João, ele relata exatamente a última semana de vida humana de Jesus aqui na terra. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para atentarem bastante a alguns detalhes nessa parte introdutória, que são elas que vão nos dar o fio, que vão nos dar o norte e vão nos ajudar a compreender aquilo que foi dito lá no texto. Última semana de vida humana de Jesus aqui na terra. E o capítulo 12 começa quando Jesus faz uma visita até na casa de Jairo, onde ele tinha feito a ressurreição de Lázaro. E nesse mesmo tempo que Jesus está lá, ele está seguindo, na verdade, para Jerusalém, mas ele passa nessa cidade, vai fazer a sua última visita aos amigos na casa de Lázaro, Maria e Marta. E nesse momento, Maria faz aquela cena de pegar um perfume caríssimo, quebrar e ungir os pés do Senhor Jesus, já fazendo ali um prenúncio do que aconteceria, que seria a morte do Senhor Jesus. João diz que uma grande multidão presenciou tanto a ressurreição de Lázaro, e essas pessoas foram até lá em Betânia, onde Jesus estava nessa última semana. E aí Jesus jantou lá na casa de Jairo. No dia seguinte ele ruma para Jerusalém. E essa semana é interessante, porque além do fato de ser a última semana de vida humana de Jesus, era também a semana do maior evento judaico realizado em Jerusalém, que era a Páscoa judaica. E assim como todos os anos Jesus ia à Páscoa, dessa vez ele foi também. Saiu de Betânia, da casa de Lázaro, e foi para Jerusalém. E ao se aproximar de Jerusalém, ele faz aquilo que nós chamamos na nossa Bíblia de entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Essa multidão que saiu de Betânia, que conhecia o milagre de Jairo, ficou anunciando lá em Jerusalém que Jesus tinha feito esse milagre, que tinha ressuscitado Lázaro e que ele estava indo para a festa. Então, além dessa multidão de pessoas que conheciam o milagre de Jesus, e através desse testemunho, a outra grande multidão, João diz que provavelmente ou possivelmente movido pela curiosidade humana, ou até mesmo pela idolatria, por saber que Jesus fazia milagres, elas foram também para fazer essa recepção de Jesus quando ele entrou, feito na entrada triunfal de Jerusalém. E essa multidão colocou ramos na beira da estrada para Jesus passar naquela estrada pavimentada, e eles gritavam lá, se abanando panos e a folha de palmeiras: Hosana, bendito seja o que vem em nome do Senhor, bendito seja o Rei de Israel. Jesus está entrando em Jerusalém triunfalmente, aquela multidão está aclamando ele como rei. E a cidade está fervilhando de pessoas de todos os lugares vinham para Jerusalém naquela época de Páscoa. A cena era muito interessante. O mais interessante ainda é quando nós chegamos no verso 20, que nós começamos a leitura, que diz que dentro daquelas pessoas que iam para a Páscoa de Jerusalém, a cidade estava fervilhando de muita gente. Diz que foi uns gregos. Tinha uns gregos lá no meio dessa multidão. E o verso 20 diz que esses gregos identificaram a Filipe no meio daquela multidão. Agora imagina uma cidade fervilhando de gente.
Jesus sendo aclamado rei, e uns gregos lá no meio da multidão identificam a Filipe, para nós não termos dúvida, achando que Filipe já era alguém muito conhecido, que teria, Filipe, mesmo tendo o seu nome em grego, que ele teria vindo junto com esses gregos. A Bíblia faz questão de registrar que ele era da Galileia, ou seja, ele era uma pessoa absolutamente comum, como eu e como você. E como uma pessoa comum, ele estava lá no meio da multidão. Mas é interessante que os gregos identificaram Filipe no meio daquela multidão. E eles vão até Filipe, e aqui nós já podemos extrair uma primeira lição, e até um questionamento, e nos perguntarmos: será que hoje, eu e você, estaríamos identificáveis como crentes, como servos, como cristãos no meio da multidão? Será que os gregos conseguem olhar lá no meio da multidão e nos identificar como crentes, como servos do Senhor? E aí aqueles gregos, o texto diz que eles se dirigem até Filipe, e chegam para Filipe e dizem assim: Senhor, queremos ver a Jesus. Agora, está no verso 21, eles se aproximam de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Só que esse Senhor aí está em letra maiúscula. É assim que está na sua Bíblia ou só na minha? Sabe o que significa? Que aqueles gregos estavam dando uma honraria a Filipe, o tratando como uma autoridade, porque não era um tratamento só social. Se fosse só um tratamento social, esse Senhor estaria no minúsculo, um tratamento de educação, de respeito. Mas não, os gregos chamaram Filipe com esse S maiúsculo: Senhor. Lembrem que Jesus tinha entrado e sido aclamado como rei. Provavelmente esses gregos identificaram a Filipe, mas imaginaram: esse aí deve ser um grande do staff do rei. Eu vi ele colado com o rei, vamos até ele. E aí eles dizem para Filipe: Senhor, queremos ver Jesus. E aí a pompa do tratamento, da distinção que esses gregos fazem a Filipe, contrasta com a simplicidade daquele que eles querem apenas ver. Eu fico às vezes meio que chocado, parece que está traduzindo uma história mais atual e mais real. Pessoas que vão a templos, vão a instituições religiosas e querem falar com o pastor. Por favor, me leva ao pastor. Aí quando chegam diante do pastor, para não falar apóstolo, bispo, semideus, mas quando chegam diante desses homens, ele fala: pastor, ora aí por mim, fala aí com Jesus. Dão mais importância ao pastor do que aquele que é o pastor do pastor. E aí Filipe recebe aquele pedido, e Filipe vai até André e diz: ó André, tem uns gregos aí que querem ver Jesus. E aí aqui também me ressalta, principalmente para nós varões, uma outra lição que nós podemos extrair. Filipe poderia ter tido a honraria sozinho. Ele poderia ter conduzido esses gregos até a presença de Jesus, ficado com a honra daquele que faz o serviço, fazer o seu nome diante de Jesus com o chefe: olha aí, chefe, eu trabalho no ministério, viu? Mas não, interessante que Filipe vai e chama André. Eu não sei qual foi a motivação dele ir a André. Tinha outros discípulos, mas ele escolheu ir a André.
E eu não sei se no primeiro momento ele foi perguntar a André, porque ele lembrou que Jesus, quando orientou na comissão de evangelismo e de missão, diz: vocês sempre vão de 2 em 2. Ou eu não sei se na cabeça dele ele quis simplesmente honrar a André, ou se ele buscou no histórico da mente dele quem era o colega dele, André, e aí ele se lembrou que André foi o primeiro discípulo de Jesus, e foi André quem conduziu Pedro, seu irmão, até a presença de Jesus. E mais, ele se lembrou também que foi André que levou aquele garoto no meio da multidão, que levou aquele garoto com 5 pães e 2 peixinhos, e disse: Jesus, aqui tem, no meio da multidão, tem alguém aqui que tem 5 pães. Foi André que levou esse rapaz lá. Ou seja, André tinha experiência nesse negócio de levar pessoas a Jesus. E aí, varões, nós não precisamos ficar com a glória do serviço para nós. Quando alguma coisa te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Mas procura alguém que tem mais experiência. Ele não vai roubar a tua honra, a tua bênção, não. E eles decidem chegar diante de Jesus. E apresentam lá então André e Filipe. Chegam com os gregos diante de Jesus e falam: Jesus, já estou parafraseando, tá? Jesus, esses gregos querem te ver. Faz a apresentação. E aí, diante dos gregos, o verso 23, Jesus responde assim: imaginem a cena, irmãos. André e Filipe conduzindo os gregos à presença daquele que estava com fama de rei. Aí Filipe e André todo entusiasmado, estamos agregando mais pessoas ao ministério. Aí Jesus, no verso 23, ele diz assim, Jesus responde de uma forma estranha. Jesus responde olhando para os gregos, dizendo assim: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Que recepção é essa? Mais estranho ainda, meus irmãos, ficou a sequência desse diálogo, o verso 24. Se o 23 estava estranho, olha o 24 como Jesus reage. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Glória a Deus, aleluia, para nós hoje que entendemos que temos a literatura, que lemos e já sabemos o que acontece. Mas imagina isso na cabeça de Filipe e André. Nós estamos apresentando aqui 2 novos convertidos, 2 gregos, e a Grécia, irmãos, historicamente nesse momento era o centro cultural do mundo, eram pessoas aculturadas, estavam mais à frente na civilização. E Filipe e André então devem ter coçado a cabeça: olha, nós estamos apresentando essas pessoas a Jesus, e Jesus falando de semente, que coisa que morre, ao invés de se declarar como rei. Meus irmãos, o nosso problema, o meu e provavelmente o teu também, não foge não, é que muitas vezes a gente quer resolver as coisas do nosso jeito. Nós queremos converter as pessoas com a nossa fala. As pessoas têm que se converter para nós sob o nosso discurso, conforme nós queremos. E não é assim. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é Ele. É da maneira dEle, é da forma dEle. Às vezes a gente até pensa assim: aquela pessoa eu preciso levar lá na vigília da família Oliveira, porque ele tem que ouvir uma coisa forte assim. Aí chega lá, leva na vigília, aí Jesus usa um profeta e fala: porque Deus te amou de tal maneira. Aí a gente sai até de lá decepcionado, né? Pois queria que essa pessoa tivesse ouvido aquela verdade, tinha que ser assim, mas Jesus agiu de outra maneira, porque é Ele quem convence. A maneira é dEle. E deixa eu dizer uma coisa aqui nessa cena, meus irmãos: Jesus sabia o que estava fazendo. Na cultura grega, tinha, os irmãos podem pesquisar, tinha
um mito ou uma mitologia, dentro de uma mitologia, um mito chamado Eleusis. E esses gregos, muito provavelmente, além de conhecer essa mitologia, de acreditarem nisso, eles muito provavelmente tinham feito a iniciação nesse ritual. E esse ritual ainda existe nessas seitas que tomam isso como base, essas coisas iniciáticas, como hoje a maçonaria, que na nossa linguagem seria uma espécie de bruxaria, de magia negra. Ou seja, nessa mitologia grega, eles acreditavam que tinha um rito que eles faziam e que a pessoa não morreria. E aí eles usam exatamente a figura de um grão de trigo, e eles dizem que, na mitologia, que se pegar aquele grão de trigo e só enterrar ele, mas para ele não morrer, só enterrar ele daqui a pouco ele volta como ele mesmo era antes. E assim o ciclo daquele grão de trigo vai se repetindo. Da mesma maneira seria com as pessoas que passassem por aquela iniciação, por aquela bruxaria, segundo a mitologia grega, essas pessoas teriam uma sequência de vida e elas não morreriam. E Jesus, tendo esse conhecimento, é por isso que Jesus diz: ó gregos, sabe aquele negócio que vocês ouviram? Que não morre? Não é assim não. Se o grão de trigo não caindo na terra, se ele não morrer, ele fica só, ele não serve para nada. Mas se morrer, ele vai reviver em mim, e se reviver em mim, ele vai dar muito fruto. Uma outra lição interessante dentro dessa mitologia que Jesus está aplicando ali para aqueles gregos, embora os discípulos não entenderam, mas Jesus estava falando era com os gregos, é que nessa mitologia, nesse rito, existiam os deuses do Olimpo, e esses deuses do Olimpo, para garantir esse processo de vida e revida, não ressurreição, mas de revida dessas pessoas, que elas, nessa iniciação, elas eram levadas para como se fosse um abismo, um lugar escuro, e de lá elas voltavam e ficavam tipo nesse ciclo de vai e vem, e não morreriam. E para isso é como se elas, na cabeça delas, estivessem revivendo. E na mitologia grega, nesse rito, os pseudos deuses do Olimpo costumavam, primeiro, tratar essas pessoas, os seres humanos, como escravos. Os humanos teriam que ser escravos desses deuses do Olimpo grego para poder ter esse direito nesse ritual. E uma outra coisa, esses deuses do Olimpo também exigiam castigo aos seres humanos. De vez em quando esses pseudos deuses do Olimpo, para cumprir esse ritual, eles faziam com que a terra passasse fome para castigar esses seres humanos. E o que Jesus está dizendo aqui no verso 26 é para os gregos, é isso que nós lemos: gregos, os deuses do Olimpo de vocês tratam vocês como escravos, os deuses do Olimpo castigam vocês. Mas olha, quem me serve, meu Pai, honra, aleluia. Quem me serve deve me seguir. Interessante que Filipe parece não ter dado importância ao título honorífico de Senhor, com S maiúsculo, que os gregos atribuíam a ele. Filipe deixou isso de lado, foi lá com André e levaram. Mas por quê, irmãos? Porque ele sabia, ele já tinha consciência de que a honra é para quem serve, não é para quem é Senhor, não é para quem tem patente, é para quem serve. Infelizmente, a vaidade humana, inclusive nos nossos dias, algumas pessoas têm dado mais importância a títulos, sejam eles sociais ou eclesiásticos, do que a condição de servo do Senhor, daquele servo no sentido de que está a serviço do Senhor. Só que diferente dessas pessoas, nós temos, por exemplo, Paulo, que se apresenta em Romanos capítulo 1, verso 1, Paulo se apresenta assim, Paulo,
servo de Jesus Cristo, vírgula, chamado para ser apóstolo. Olha, eu sou servo, mas eu só fui chamado para ser apóstolo. Você é apóstolo? Não, eu sou servo, eu só fui chamado para ser apóstolo. Presidente Valdeci? Não, servo Valdeci, eu sou o servo que está presidente. E aí Pedro também, Pedro na segunda carta, capítulo 1, verso 1, Pedro se apresenta assim: Pedro, servo e apóstolo. Antes de ser apóstolo, eu sou servo. Eu presto serviço ao reino, porque eu sei que se eu for servo, o Pai vai me honrar. Tiago se apresenta dizendo assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E aí me salta aos olhos a apresentação de Judas, na sua epístola. Judas é irmão de Jesus, da família de Jesus. Judas poderia, ao se apresentar, dizer: eu sou o cara, ó, só assim com ele. Papai e mamãe sempre dava papai para nós dois juntos. Pode falar comigo que eu represento ele. Aí olha como Judas se apresenta. Judas 1:1, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. E sabe por que eles se apresentavam assim? Não era por falsa modéstia, não. É porque eles tinham a certeza, eles tinham o entendimento, eles tinham o conhecimento de que a honra não é para quem tem patente, a honra é para quem serve. E se eu sou servo, ele vai me honrar. Só que, para fechar aqui, para encerrar, esse servir, o texto dá uma condicionante. Às vezes nós nos equivocamos dizendo: ó, eu vou na igreja domingo lá, eu vou no culto porque eu vou servir ao Senhor. Nós estamos equivocados. No culto, na verdade, aqui, nós somos servidos por Ele. E esse ser, para ser servo, tem uma condicionante. E qual é essa condicionante, Gessé? A condicionante é seguir. O texto diz lá, o 26, quem me serve, me segue. Se não me segue, não me serve. Ah, mas eu estou servindo, só não estou seguindo, então você não está. Isso é ponto pacífico. Só que esse servir, no verbo seguir, nós precisamos entender ele pelo menos de duas formas possíveis e correlatas. A primeira é no verbo transitivo direto, ou seja, seguir é ir junto, na companhia de, no mesmo ritmo. É isso que Jesus diz lá em Lucas 9, 23, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e segue-me, venha junto comigo, na minha companhia e no mesmo ritmo. Em Marcos capítulo 16, verso 20, ele diz: então os discípulos saíram e pregavam por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, e o Senhor cooperava com eles, porque o Senhor estava junto, estava na mesma companhia, estava no mesmo ritmo. Às vezes nós pensamos, ou temos pelo menos que pensar, se nós estamos seguindo a Jesus, se estamos seguindo Jesus, nós estamos em companhia dele, no mesmo ritmo, no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Mas aí um exame de consciência. Sabe aquele lugar que você vai às vezes e que você tem convicção de que Jesus não está ali contigo, porque para lá ele não vai? Sabe algumas coisas que você faz num determinado momento, e você tem a convicção de que, ou pelo menos a esperança, de que Jesus não está contigo ali naquele momento, porque Jesus não compactuaria com aquilo naquele momento ali? Se isso acontece, você não está seguindo, porque seguindo é estar junto, em companhia e no mesmo ritmo. E eu fecho aqui. A outra forma que nós precisamos entender esse seguir é no verbo pronominal, ou seja, suceder, dar sequência. João capítulo 14, verso 12, Jesus diz assim, ó: em verdade vos digo,
que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. E se vai fazer essas mesmas obras, ou seja, vai me suceder, vai dar sequência, vai continuar a obra que eu estava fazendo aqui, e vai fazer isso porque está me seguindo, porque eu vou momentaneamente para o Pai. Pastor, acabei de fazer um exame de consciência e eu encerro aqui, irmão Altomires. E eu identifiquei que eu estou servindo e também estou seguindo. E cadê a minha honra, pastor? Onde está a honra? Marcos, capítulo 10, versos 29 e 30. Jesus que não precisa garantir nada a ninguém, porque Ele em si é a própria garantia. O texto diz assim: garantiu-lhes Jesus, abre aspas, uma forma redundante aqui, não é com certeza, o texto diz, com toda a certeza, ou seja, não há sombra de dúvida, não há margem para especulação, é com toda a certeza. Eu, Jesus, vos asseguro que ninguém que tenha deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, filho ou bens, por minha causa e do Evangelho, não receba, não seja honrado, já, nesse tempo, é agora, é nesse tempo, é nesse período, 100 vezes mais, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e bens, mas olha, com perseguições, tá? Mas na vida futura, a vida eterna. Pastor, eu não tenho recebido nada. Se você não recebeu é porque você não deixou. O texto aqui diz que recebe aquele que deixa. Não, pastor, mas eu deixei. Mas deixou porque você quis, deixou por uma circunstância, ou deixou por causa dele e por causa do Evangelho. Isso aqui, inclusive, pastor, me permite, para encerrar, dou o ponto final, mas nesse texto aqui, inclusive, na questão financeira de ofertas na igreja. O texto diz aqui, ó, não sou eu, não estou inventando, está na sua Bíblia, aquele que não tenha deixado, vou pular e vou direto, aquele que não tenha deixado bens, por causa de mim ou do Evangelho. Quando a gente oferta, pastor, eu estou deixando o meu bem, o meu dinheiro, eu estou deixando por causa dele e por causa do Evangelho, porque eu sei que é a minha oferta que movimenta ministérios como esse, que abre a porta do Evangelho. E é por isso que eu sou abençoado, pastor. Modéstia à parte, mas é por isso que eu sou abençoado, porque é a palavra dele cumprida na minha vida, só que aqui no meu caso em particular, Deus se equivocou e errou a conta, pastores. No meu caso não está sendo 100 vezes mais, no meu caso está sendo uma medida sacudida, recalcada. Mas independente do que você deixou por ele, por causa dele, ou independente daquilo que você não deixou, você tem uma garantia. Ele diz: na vida futura eu vou te honrar, você que me serve e que me serve, independente se deixou algo ou não, se teve que deixar algo ou não, eu vou te honrar com a vida eterna. E essa é a maior de todas as honrarias que um ser humano pode receber da parte de Deus. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não.